O diabo é sujo, meus irmãos. O diabo está tentando impedir de eu expor aqui o meu testemunho para vocês, que vai gerar um impacto muito grande na sua vida espiritual. Vai te edificar demais, então fica ligado. Tive que excluir aqui alguns vídeos, alguns testemunhos que eu tinha no meu celular para poder dar continuidade a este testemunho. Então, aqui em outra tradução vai estar assim, ó, Gênesis capítulo 2. Todavia, todas estão se referindo para o mesmo significado. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Nessa tradução tá assim. Essa aqui tá mais plausível. Tá mais de fácil compreensão. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Primeira substância que Deus usou para criar Adão, pó da terra. Continuando. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, segunda substância, o espírito de vida. E o que acontece agora? Qual que é a consequência da junção dessas duas substâncias? A consequência é que o homem foi feito alma vivente. Como que o calvinismo, o conceito mortalista, ele interpreta Gênesis 2, 7, que é a primeira menção falando de como Deus criou o ser humano, do surgimento do ser humano. Eles interpretam isso aqui como se a junção dessas duas substâncias resultasse em um ser vivente. Ou seja, eles acreditam que com a junção dessas duas substâncias, o ser humano passou a ser uma alma e não recebeu uma alma, não recebeu uma substância consciente que estaria dentro do seu corpo, mas passou a ser uma alma vivente, um ser humano com vida. Eles dizem que nós somos uma alma. Eles interpretam esse texto como se o texto estivesse dizendo que o ser humano tem uma alma. E quando nós paramos para analisar o texto, dá a entender que realmente eles estão corretos. Só que o problema é que daí nós encontramos outras passagens que entrariam em contradição com essa interpretação. Só que o que entra em contradição não é a palavra de Deus. São os seres humanos imporem os seus achismos na interpretação bíblica. Eles não querem extrair a interpretação do próprio texto, pedindo direção do Espírito. Não, eles querem impor. Quando eles não aceitam a real interpretação do texto, eles vão lá e impõem a sua própria interpretação do texto. Então, baseado nisso, o conceito mortalista, ele ensina que o ser humano não tem uma alma. Vamos lá, eu vou recapitular para ver se vocês conseguem entender. Deus pega a primeira substância, pó da terra. Na outra tradução ali tá argila do solo, que é a mesma coisa. É o pó da terra. Ele toma o pó da terra e cria o corpo, vai lá, forma o corpo, formou o corpo. E depois ele vai lá e sopra nas narinas desse corpo sem vida o espírito de vida. Então, quando ele faz isso, quando ele sopra nas narinas daquele corpo feito da substância do pó, aquele corpo sem vida, o ser humano passa a ter vida, passa a ser uma alma vivente. Eles acreditam nisso, não acreditam que o ser humano recebeu uma alma. Então, baseado nisso, eles dizem que após a morte, como nós não temos uma alma, nós não podemos sermos punidos em um suposto inferno. Eles dizem suposto, mas eu digo que o inferno, ele é real. Há várias experiências sobre este lugar que Deus deu para muitos seres humanos, para muitos servos dele. Então, baseado nisso, eles dizem o que? Olha, como o ser humano não tem uma alma,
E quando ele morre, ele deixa de ser uma alma, então ninguém vai para lugar nenhum. Eu não estou dizendo aqui que eles acreditam que morreu, acabou, não. Eles não ensinam isso. Eles ensinam o quê? Eles ensinam que quando o ímpio morre, o iníquo, todos aqueles que não foram regenerados, não se arrependeram, não atenderam à influência do Espírito, todos aqueles que não tiveram seus corações de pedra tirados de si. O que o coração de pedra ele representa? Ele representa uma vontade que não é mudada. Uma vontade que permanece a mesma. Representa uma mente que morre desobedecendo os mandamentos do Evangelho, o sacrifício expiatório, as doutrinas em geral do Evangelho, desprezando a salvação por intermédio do sacrifício de Jesus. Então o coração de pedra, na verdade, representa a nossa mente, porque os desejos e vontades vêm da onde? Vêm da mente. Então nós vemos o apóstolo Paulo usando a figura do coração para se referir à mente, que é da onde vem o desejo e a vontade. Nós vemos Jesus usando a figura do coração. Nós vemos o proverbista Salomão usando, ele diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas na verdade ele estava dizendo, guarda a tua mente, porque dela procedem, se originam as saídas, as obras da vida. As obras da vida. Jesus também. Jesus disse assim, esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o coração, ou seja, a mente deles não é uma mente arrependida. Não é uma mente que se arrependeu. É uma mente desobediente. É uma mente que permanece desejando viver iniquidade, que ainda não desejou se arrepender, nem efetuou o arrependimento, que ainda não desejou buscar a Deus através do arrependimento, através de confessar a sua iniquidade diante de Deus, através de crer. Então, voltando a falar ali da linguagem figurada, agora eu nem lembro o que eu estava falando para vocês, meus irmãos. Eu nem lembro, eu acabei desfocando aqui do que eu estava falando, mas eu sei que eu estava falando de linguagem figurada. Mas, enfim, depois vocês comentam aí no vídeo. O que acontece? Então, os mortalistas acreditam o quê? Ah, lembrei agora. No caso do ímpio, o que eles acreditam que acontece com o ímpio, que não teve o seu coração de pedra tirado dele, que não recebeu um coração de carne, que representa uma mente que atendeu à influência do Espírito, desejou se arrependeu, creu, foi justificado, se converteu. Eles acreditam que essa pessoa, quando morre, o que acontece com ela? Como ela não tem uma alma, o seu corpo vai voltar à terra como era, Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte àquele que o deu. O Espírito é o fôlego de vida. E eles aproveitam que em Eclesiastes 12:7 ali, o proverbista Salomão está falando de alma, para querer refutar ainda mais o conceito imortalista, a ideia de que o ser humano tem uma alma. Olha aí, tá vendo? Nem o monarca Salomão, o homem mais sábio da terra, que só ficou abaixo de Cristo, de Jesus Cristo, falou sobre alma. Então, Eclesiastes 12:7, eles dizem que se cumpre tanto no salvo como no não salvo ímpio. Ambos os corpos voltam à terra e o espírito, que é o fôlego de vida, volta ao Criador que o deu. E nesse momento, quando as duas substâncias se separam, a consciência é desligada. Ele deixa de ser uma alma. A consciência está desligada, ele não sabe de mais nada, ele não sente mais nada. Aí eles usam o quê? Eles usam Eclesiastes 9:5
Vamos ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu parar rapidinho. Então eles usam Eclesiastes 9:5. Pausei o vídeo aqui para achar o texto. Que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Por quê? Porque não houve a separação das duas substâncias que Deus usou para criar Adão. Então a consciência se mantém ligada. Só que quando o ser humano morre, o que acontece? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, não sabem de mais nada, não sentem mais nada, que está falando da consciência. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, isso aqui são sentimentos, são características da natureza humana. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já deixaram de existir porque a consciência foi desligada. Se a consciência foi desligada, ele não sente mais amor, não sente mais ódio, inveja. Tudo isso se dissipou, deixou de existir. Já não tem parte em coisa alguma. Então, meus irmãos, eles ensinam que a consciência é desligada. Então, o que acontece? O justo, ele fica aguardando o dia da glorificação. Conforme a Bíblia diz eu vou citar aqui 2 textos, João 6,44, quando Jesus disse assim, que também é usado por eles para ensinar os 5 pontos da soteriologia calvinista, que diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Romanos 8,30 também diz que a última etapa da ordem da salvação é glorificação. 1 Coríntios, do versículo 51, versículo 58, fala da vinda de Cristo, da parousia, da vinda de Jesus Cristo. Para quê? Para glorificar a igreja. Tanto a igreja que estiver morta, como também os vivos convertidos que serão transformados num abrir e fechar de olhos. Então eles acreditam que o justo, quando morre, não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque ele não teria uma alma. Ele é uma alma. E vai voltar a ser uma alma quando Jesus voltar, só que uma alma glorificada. Uma alma incorruptível, imortal, vai tomar posse da vida eterna, vai possuir a vida eterna para entrar no reino que, conforme Jesus disse, está preparado desde a fundação do mundo. Não me lembro agora se em Mateus 24 ou em 25, Jesus, ele diz: vindes, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus vai voltar justamente para conceder o reino para a igreja, né? Para os justos, quando ressuscitar. E os ímpios, eles não pregam que o ímpio morreu, ele não vai pagar por aquilo que ele fez. Eles não pregam que o ímpio simplesmente morreu e não vai ter que dar conta, ele não vai ter que pagar. Até porque a Bíblia fala do julgamento, né? Em várias passagens nós vemos a Bíblia falando do julgamento. Uma dessas passagens é Romanos capítulo 2, versículo 6, que diz que cada um pagará segundo as suas obras. Cada um terá que dar conta, será julgado segundo as suas obras. Nós vemos isso também ali em Lucas 12, 47 e 48, que diz: aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou e não fez conforme a sua vontade, sofrerá muitos açoites. Porém, o que não soube, mas também fez coisas dignas de açoite, aquele que não soube só pode estar se referindo às pessoas. Ele diz o quê? Que não soube a vontade do seu Senhor, mas também que são dignas de açoites. Ou seja, pessoas que nasceram pecadoras, ofendendo a divindade pura do Eterno, a divindade santa, a divindade inteiramente boa, pura e justa de Deus, e consequentemente praticaram o pecado. Pecaram. Ou seja, aquele que não soube a vontade do Senhor, não ouviu a chamada, não ouviu falar de Deus. Jesus só pode estar falando dessas pessoas. Quantas pessoas que não morrem sem ouvir a chamada, que é por onde vem a fé. Se eles não ouviram a chamada, não tem como eles ser salvos, porque a fé vem através da chamada. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação do Evangelho da Graça. Enfim,
Aquele que não soube a vontade do seu Senhor sofrerá poucos açoites. Perceba que o julgamento será mais severo com quem soube a vontade do seu Senhor. Não se aprontou e não fez conforme a sua vontade. Então, ai de nós, igreja. Ai de nós, que conhecemos a Deus através dos seus atributos que revelam quem Ele é. Que estudamos a palavra. De Gênesis, que significa princípio, início, origem, até Apocalipse, que significa o desvendar de uma cortina. E nós viramos as costas para Deus. Nós o abandonamos. Para nós, o julgamento será mais severo. A punição será mais severa. Aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, e não fez conforme a sua vontade, sofrerá muitos açoites. Não é pouco, é muitos açoites. Pode ter certeza que nesse exato momento, as pessoas que conheceram a Deus no Hades, que é o inferno, o lugar de tormento, que está ativo, que está em funcionamento nesse exato momento, estão sofrendo muito mais do que um obreiro, do que um membro que não recebeu o ministério que eles definem como cargo. Por quê? Porque aquele que recebe o ministério do pastorado, ele é responsável do quê? Ele é responsável de pregar a verdade, de não omitir nenhuma doutrina do rebanho, nenhuma doutrina dos membros da denominação. Ele tem que expor toda a verdade, não é parte da verdade. É toda a verdade que liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se ele, que recebeu esse ministério, que assumiu essa responsabilidade, ele não zelar desse ministério, não cuidar bem desse ministério, com compromisso, dedicação, amor, pode ter certeza que a sua punição será bem mais severa. Já está sendo na alma de muitos pastores desviados que morreram. E suas almas foram levadas pelos demônios para o Hades. E estão lá sofrendo muito mais. Por quê? Porque tinha uma responsabilidade muito grande. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Não só de pregar a verdade, mas de fazer o quê? De fazer o que Jesus fez. Jesus disse para Pedro, olha, eu orei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Ou seja, os membros da igreja, os novos convertidos, em geral o corpo de obreiro, a igreja, precisa que o pastor esteja intercedendo para que a fé dos irmãos seja fortalecida, para que os irmãos sejam preservados pelo Espírito em pureza, em separação da iniquidade. Isso não acontece só dentro da denominação, dentro da casa dele. Ele tem que visitar os irmãos. Ele tem que visitar as casas para ver como que os irmãos estão. E não só ajudar espiritualmente, ajudar também fisicamente. Ajudar financeiramente. Se o irmão não tem uma roupa para ir para o culto, faça o favor, pastor, se você tem uma condição financeira boa, se você é bem estruturado financeiramente, de ir lá e comprar roupa para ele. Se o pai de família está dizendo, ninguém está falando para você sustentar vagabundo, mas há momentos difíceis que Deus permite na vida dos irmãos para fortalecer a fé deles. E nesse momento o pastor tem que dar do lado deles. Esse é o momento que eles vão passar dificuldade financeira. Vai faltar mantimento, o pastor tem que ir lá e fazer o quê? Levar o mantimento. Ou seja, manifestar amor não só em palavras, mas em obras. É o que o apóstolo Yahuanã disse. Não mesmo só de boca e de língua, mas em obras, em atitudes. Ir lá e manifestar o seu amor. Não só pregar em cima do altar, mas evangelizar nas ruas e nas casas. Até porque o templo é só um lugar de adoração. A igreja é isso aqui, ó. Biblicamente a igreja é isso aqui. Você não vê Jesus dando ordem para ninguém fundar a denominação. Já começa a ir. Não vou nem entrar nessa questão. Você não vê. Você não vê.
Não vou nem entrar aqui em Colossenses 1:24, 1 Coríntios 2:27, 1 Coríntios 6:19, 3:16 e muitos outros textos que definem a igreja como este corpo aqui regenerado e convertido. Então o templo é lugar de adoração. 4 paredes, um lugar que a gente vai lá e se reúne. Nada mais é que um lugar, nem templo é, porque o templo da graça é isso aqui também. Tanto a igreja, parte da igreja como o templo. Então, meus irmãos, é muito sério, não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós não podemos brincar com o reino de Deus. Então, estava falando ali sobre Lucas 12, 47, 48. Infelizmente, os calvinistas, eles deturpam esse texto, impondo a seguinte interpretação. Eles estão dizendo ali que quando Jesus disse: aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou e não fez conforme a sua vontade sofrerá muitos açoites, porém aquele que não soube a vontade do seu Senhor, mas também fez coisas dignas de açoites, sofrerá poucos açoites. Ele está se referindo ao quê? A ressurreição dos ímpios. Não está se referindo a um lugar de tormento existente nesse exato momento, está se referindo à ressurreição dos ímpios. Que os ímpios, quando ressuscitarem com este mesmo corpo, diferente dos justos, que vão ressuscitar com um corpo incorruptível, vão ressuscitar com esse corpo aqui, vão passar pelo julgamento e só vão pagar por aquilo que eles fizeram aqui na terra. Eles ignoram o tormento eterno. Eles dizem que o tormento eterno é uma heresia. É uma doutrina para gerar medo na mente, para apavorar as pessoas. Eles chegam a dizer que essa doutrina ofende o caráter de Deus, porque eles dizem que se Deus é uma divindade justa, ele só pode punir o iníquo pecador. Ele só pode punir o iníquo, o pecador, por aquilo que ele fez. Além disso, seria uma justiça injusta. Não seria justiça, seria injustiça. Então, eles dizem que essa doutrina define Deus como injusto. Compara a um juiz terreno. A um juiz terreno que ele pune uma pessoa com uma punição que essa pessoa não merece, né? Eles chegam a comparar Deus a um juiz terreno. Então, meus irmãos, só que infelizmente nós vemos, né, em vários textos que o castigo é eterno. Nós vemos que Deus, ele tem eternidade em si mesmo, ele sempre existiu. Jesus foi gerado por Deus, Deus o gerou, está em Colossenses 1, do versículo 15 ao versículo 19. Os anjos foram criados, as criaturas celestiais, serafins, querubins, anjos. O universo e tudo que é de natural que nós vemos no mundo foi criado. Só que Deus, ele não existe, ele sempre foi, sempre será. Então, eles se esquecem disso, eles se esquecem desse fato, dessa verdade. Então, o que eles não entendem é que essas pessoas, elas serão julgadas segundo a eternidade de Deus. Segundo a eternidade de Deus. Se não, vários textos que falam que o castigo será eterno, que o fogo será eterno. Meu Pai amado, Satanás, ele é sujo, meus irmãos. Satanás, ele é sujo. Eu tô tentando gravar o vídeo aqui, os vizinhos estão falando muito alto, isso tá gerando uma distração muito grande em mim aqui. Então, o que eu tava falando pros irmãos, senão não haveria muitos textos que diriam que o castigo é eterno. Por exemplo, Marcos 9, 47, 48 diz assim. Deixa eu ver se eu tô com o texto aberto. Não tô com o texto aberto. Peraí só um minuto, meus irmãos. Voltei. Marcos capítulo 9, versículo... Vou ler do versículo 45 aqui, eu vou contextualizar. E se teu pé te escandalizar, aqui é importante a gente ressaltar que Jesus, ele usou de hipérbole, de linguagem de hipérbole, que significa uma força de expressão exagerada. Ele não foi literal, Jesus não estava falando para você arrancar o teu olho direito da tua cabeça, não. Ele estava dizendo, olha, você que tem usado os teus olhos para praticar o pecado, elimina esse pecado que você tem praticado através dos seus olhos.
Então ele continua dizendo assim: se teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é entrares na vida aleijado do que tendo 2 pés seres lançado no inferno. Vamos lá. Por isso é uma hipérbole. Por que é uma hipérbole? Porque nenhum justo, perneta, maneta, cego vai entrar lá, porque as pessoas têm que entender que tanto no seio de Abraão como na Nova Jerusalém não vai entrar nada que é imperfeito, porque o lugar é perfeito. Lá não é lugar de imperfeição, lá é lugar de perfeito. E por isso que a ordem de fatores para entrarmos no reino, por isso que nós temos que passarmos pela glorificação, recebermos um corpo incorruptível, perfeito, imortal. Por isso que aqui Jesus foi hiperbólico. Então, se teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno, aonde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Olha só, o fogo nunca se apaga. Aqui Jesus, ele está fazendo uma analogia, mas deixa eu só terminar aqui de explicar ali Lucas 12, 47 e 48, o raciocínio de Lucas 12, 47 e 48 que os calvinistas têm. Então eles dizem o que o ímpio vai ressuscitar. Se ele viveu aqui 80 anos, ele vai pagar por todos os pecados que ele praticou durante 80 anos e depois ele vai ser lançado no Guerraná, que é o lago de fogo, e lá ele vai ser destruído. Porque eles dizem que a consequência final do pecador do pecado é ser aniquilado, é deixar de existir, é ser destruído, é morrer, com base em muitos textos da Antiga Aliança, da Nova Aliança. Eles trazem muitos textos que contrastam, né, que fazem contraste entre a vida eterna e a morte eterna. Aí em cima disso eles já perguntam, ensinando: vocês não veem o contraste de vida eterna e tormento eterno, castigo eterno? Nós vemos algumas passagens que falam do tormento eterno, mas eles dizem o quê? Que tem mais contraste de vida eterna com morte eterna, né? Infelizmente, tinha um irmão que eu seguia que ele traz, acho que 140 versículos, é mais ou menos isso, que falam do aniquilacionismo. Só que eles creem em um aniquilacionismo pós-julgamento, ou seja, primeiro a pessoa paga, se viveu 20 anos vai pagar todos os pecados que ela praticou durante aqueles 20 anos, depois lago de fogo, destruição, vai deixar de existir, vai evaporar, vai se dissipar. Como o apóstolo Tiago disse, o que é a nossa vida, que é como neblina, que aparece logo, desaparece, vai deixar de existir, vai desaparecer. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Eu passei a crer nessa doutrina. E por deixar de acreditar no inferno, o meu temor foi desaparecendo, irmãos. O meu temor foi desaparecendo. Eu fui me aprofundando cada vez mais na iniquidade. Voltei a beber, voltei a jogar jogos de videogame, de computador. Voltei a ser escravizado por muitos outros pecados. Então, eles acreditam nisso. Aniquilacionismo após julgamento justo. Agora tem seita que acredita que o ser humano morreu, acabou. Já o calvinismo não ensina isso. Ensina que morreu, segue-se o juízo. Tanto o justo como o ímpio. O ímpio vai esperar, tá? Morreu, as duas consciências separaram, ou melhor dizendo, as duas substâncias separaram, a consciência desligou, não sabe de mais nada, não vê mais nada. Vai aguardar o quê? Vai aguardar Jesus voltar para ele ressuscitar. Ou seja, o corpo, o pó, a terra vai devolver o seu corpo. Isso no conceito deles. Deus vai devolver o espírito, ele vai voltar a ser o quê? Uma alma vivente, corrompida, diferente do eleito, né? Que ressuscita como alma incorruptível e vai ser julgado. Depois que ele pagar tudo o que ele deve, vai ser aniquilado, né? Agora tem seita que já ensina que o homem morreu, acabou. Essas são piores ainda, porque eu não acredito em nenhum tipo de julgamento. Não que o conceito que o calvinismo tem sobre a condenação seja certo. Não, mas é menos errado do que outros conceitos sobre a condenação. Então, voltando a falar aqui, né, meus irmãos, sobre Marcos 9, 47, 48, é muito interessante. Então,
Diz assim, eu vou ler novamente: e se teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno, aonde o seu verme não morre e o fogo nunca se apagará. Muito forte. Vamos ver como que está aqui no Novo Testamento original, em grego koiné. Só um minuto, meus irmãos. Acabei de procurar aqui no meu Novo Testamento interlinear, em grego koiné, como que está aqui no texto original. Eu encontrei a palavra guerranarmos. Guerraná é o lago de fogo. É a transliteração do Vale de Rinom, que era o lixão que ficava ao sul de Jerusalém, em que um fogo era mantido aceso para consumir todo tipo de lixo, dejeto, restos mortais, cadáveres, para consumir todo esse tipo de tranqueira. E o que não era consumido pelos vermes era consumido pelo fogo. Então Jesus faz uma analogia desse lugar com o lago de fogo, para revelar como vai ser o lago de fogo. Então aqui nós vemos que no lago de fogo, o fogo não vai se apagar. O fogo vai gerar tormento, tortura, dores agudas, num processo eterno. É num processo eterno, contínuo de sofrimento que jamais terá fim. O calvinismo ensina que a Bíblia fala assim do castigo é eterno, mas não no processo, mas sim na consequência. Porque eles acreditam que como o ímpio vai ser destruído, e o significado de destruição, de morte é separação, então os ímpios ficariam separados do Criador e do poder da sua majestade para todo sempre. É nesse sentido que o castigo seria eterno. Porque como eles vão ser destruídos, eles vão morrer, vão deixar de existir, vão ficar separados de Deus para todo sempre. Então eles interpretam os textos que falam ali de castigo eterno, de fogo eterno, dessa forma, dentro dessa interpretação, dessa linha de raciocínio. Mas hoje eu entendo que não. Só que aqui em Marcos 9, 47 e 48, então, Jesus não está falando do Hades. O que é o Hades? Porque nós temos que entender, irmãos, que existem outras palavras originais nos textos originais da Bíblia para essa palavra que nós encontramos na versão aportuguesada da Bíblia como inferno. O que nós encontramos lá nos originais que aqui nós encontramos como inferno? Na Antiga Aliança nós encontramos a palavra Sheol, que é sepultura, em hebraico Hades, que é sepultura em grego, mas não é só sepultura em grego não, é lugar de tormento. É o inferno para onde vai a alma. E nós encontramos no Novo Testamento também o Guerraná, que se refere ao lago de fogo, que é onde tanto o corpo como a alma vai ser lançado para o sofrimento eterno, para o sofrimento sem fim. Então eu não acreditava nisso, eu acreditava que tanto o Sheol como o Hades eram somente sepultura, somente para onde o corpo é colocado após a morte. Que são terminologias para se referir tanto ao morto como à sepultura, nada mais que isso. Eu só acreditava no Guerraná, no lago de fogo. Não somente no aniquilacionismo, mas não acreditava que o ser humano tinha uma alma e ia para o Hades, lugar de tormento. Acreditava que quando o ser humano morre, ele fica inconsciente, esperando Jesus voltar. E se eu morresse em iniquidade, o que ia acontecer comigo? Eu acreditava que eu ia ser julgado, ia pagar por tudo que eu fiz e depois ia ser destruído no lago de fogo. Isso acabou com a minha vida, irmãos. Isso acabou, isso gerou o que em mim? Gerou acomodismo. Isso qual que seria a expressão correta? Isso destruiu o temor que eu tinha com Deus. Essa doutrina da condenação, nesse sentido de condenação, do conceito mortalista, porque existem esses dois conceitos que nem eu estou falando para os irmãos. O conceito imortalista já ensina que nós temos uma alma e essa alma é eterna. Então, depois que eu comecei a crer nessas doutrinas do calvinismo, o que aconteceu comigo? Eu perdi o temor. Sabe aquele temor? O que é temor? É temer o juízo de Deus. É ter medo do juízo de Deus, irmãos. Juízo. O que é o juízo? O juízo de Deus é um atributo dele, ele é justo.
significa punir tanto o pecador como o pecado. Então, eu já não temia mais o atributo de Deus do juízo. Eu só acreditava no Guerraná. E muitas das vezes até pensava, se eu não for predestinado à salvação, se eu não for eleito, se eu não for salvo, pelo menos quando eu morrer, como eu não tenho uma alma, ela não vai para o inferno. Eu vou ressuscitar um dia, vou pagar por aquilo que eu fiz, vou ser lançado no lago de fogo, vou ser destruído. Pronto. Ó, pra você ver como que o diabo é sujo. O diabo é sujo demais, meus irmãos. Ele não presta. E uma passagem que os calvinistas explicam muito pouco é a passagem do rico e do Lázaro. Vamos para ela? Vamos lá, vamos ler essa passagem. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Ou seja, era um homem rico. Um homem que se acomodava em todo o conforto que a riqueza proporciona para o ser humano. E infelizmente, pelo fato dos ricos eles não necessitarem tanto de Deus, todos nós necessitamos, mas por eles não necessitarem tanto de Deus, é muito difícil eles atenderem a influência do Espírito. Por quê? Porque eles colocam muita sua confiança no dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então existe o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Então eles são idólatras do dinheiro. Então é muito difícil para entrar no reino. Então assim, vamos continuar. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele. Olha o contraste. Um contraste de um homem que era rico, que tinha de tudo, e outro homem que era um mendigo, um homem que não tinha moradia, um homem que não tinha conforto, um homem que se alimentava com as migalhas que caíam da mesa do rico. Então vamos lá. Continuando, versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. É interessante ressaltar aqui que o mendigo ele não foi para o céu somente porque ele era pobre, irmãos. Porque a salvação, ela não depende de você ser rico, ou a salvação é pela graça. Então, tanto o rico como o pobre, se não atender à influência do Espírito, se não se arrepender, se não crer, se não for justificado, se não se converter, vão tudo pro Hades e vão terminar no lago de fogo. Provavelmente, isso é nítido, é fato que o mendigo, apesar de não ter nada, ele era temente a Deus. Ele fazia a vontade de Deus. E muitas das pessoas, elas questionam, né? Céticos, ateus, incrédulos, pessoas de outras seitas, de outras religiões, questionam o crente. Se você é fiel a Deus, se Deus é dono do ouro e da prata, por que você está passando por isso? Só que essas pessoas não conhecem o Evangelho, porque Jesus ele nunca prometeu riqueza terrena para ninguém. Essas pessoas não entendem que nenhum prazer desse mundo se compara com aquilo que está preparado desde a fundação do mundo para todo aquele que crê, para a igreja. Vamos lá, que conforto terreno. Será que o prazer de dirigir um carro de bilhões, de morar numa casa de bilhões, será que o prazer de ser famoso, de ser status se compara a ser glorificado, a possuir a vida eterna? A dádiva da vida eterna? Não, irmãos. A maior riqueza é a vida eterna. Porque ela é eterna. É justamente porque ela é eterna. E a riqueza da terra é passageira. Meu Deus.
A riqueza da terra é passageira, irmãos. Jesus nunca prometeu isso. Jesus rejeitou tudo isso. Satanás ofereceu tudo isso para ele, mesmo sabendo que foi criado pelo pai dele e foi criado para dar para ele. Jesus já gera, ou melhor dizendo, Deus já gera Jesus para ele ter um herdeiro e conceder tudo que ele criou para o filho dele. Mas Satanás, ele é asqueroso. Satanás, ele é asqueroso. Ele veio por um caminho e teve que voltar por 7. Essa é a grande realidade. Então morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Eles dizem, mas isso é uma parábola. Tá, parábola é uma analogia, é uma narrativa para se referir a alguma verdade específica. Então quer dizer o quê? Quando Jesus contava a parábola, ele estava mentindo? Não estava mentindo. Jesus não mente. Então as pessoas, elas querem fazer o quê? Elas querem criar desculpas para não reconhecerem que nós temos uma alma e que após a nossa morte, ou nossa alma vai para o seio de Abraão, ou ela vai para o Hades. Existem 2 lugares de tormento para o ímpio. Olha que forte. Existe o Hades e o lago de fogo. Para o justo também, seio de Abraão e Nova Jerusalém. Eles não creem nisso. Eles só creem na Nova Jerusalém e no lago de fogo para o ímpio. Então o que acontece? A Bíblia diz aqui que o mendigo, ele morreu. E a Bíblia diz o quê? Vamos lá. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Foi sepultado. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto deles. Eu não vou muito aqui adiante, porque não precisa, isso aqui é o necessário. Mas não, vou ler para as pessoas não me chamarem de desonesto. Vou ler o contexto. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água. É importante ler isso aqui, irmãos. É importante, porque isso aqui é a descrição do atual estado em que estão muitas pessoas no Hades. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água. Vai acabar o meu tempo